Todos nós temos sonhos, planos, metas e compromissos. Ao longo da vida, alguns são cumpridos, outros não. Lidar com o sentimento de fracasso diante disso pode ser desafiador, mas é importante reconhecer que ele pode ter fim e que dificuldades fazem parte do crescimento pessoal e coletivo. Agora, como transformar as frustrações, dores e o sentimento de fracasso em motivação para seguir em frente? É sobre isso que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo vai responder no dia de hoje, à luz da espiritualidade ecumênica. Traga sua dúvida também, 99831-8195. Hoje nós recebemos o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião divina. Deus está presente, irmão Alain. Viva Jesus, em nossos corações para sempre, Franciele, a nossa audiência na comunicação 100% Jesus. E vamos aprender, à luz da espiritualidade ecumênica, como lidar com esse sentimento de fracasso e como transformar, catalisá-lo, oportunizá-lo para melhores posturas interiores e vitórias também em nossa existência. Com certeza. Bom, a gente aqui começa com a pergunta da Maria José. Ela é de São Paulo, capital. E ela pergunta o seguinte: convivo muito com o sentimento de fracasso. Então, o relato aqui da irmã Maria José. Quem nunca teve sorte na vida com nada, agora na fase adulta, vai ter? Essa é a pergunta da Maria José, com Alain. Sim, nossa solidariedade, Maria José, por aquilo que você vem enfrentando. E agora nós aprendemos na religião do amor universal que tudo pode ser revertido para melhor em nossa existência, está sob o nosso comando e a partir da proteção que recebemos de Deus, a inspiração divina, a gente consegue edificar um destino para melhor. Tanto que o irmão Paiva Neto, no blog paivaneto.com, vai nos proporcionar essa reflexão escrevendo o seguinte: sorte e azar são ilusões. Nós é que construímos o nosso destino. Por isso cultivemos bons pensamentos, o primeiro passo para torná-los realidade. Então, trabalhar essa construção interior, em primeiro lugar, para que depois, exteriormente, as coisas possam acontecer para melhor em nossa vida. Agora, a gente precisa considerar dois aspectos que estão acontecendo simultaneamente na vida de todos nós. O primeiro deles é a colheita, nesse momento, daquilo que nós promovemos até então no nosso passado espiritual, dessa e de outras encarnações. Então, esse é um processo que está acontecendo exatamente agora nas nossas existências. E um outro processo é a semeadura. É o livre-arbítrio. Então eu estou, ao mesmo tempo que colhendo, eu estou semeando pelo uso do meu livre-arbítrio e resultando naquilo que vai acontecer no meu futuro espiritual dessa e de outras existências. O irmão Paiva Neto, ele vai escrever a respeito disso no livro As Profecias Sem Mistério. Nós vamos aqui na versão Pocket, na página 75, dentro do subtítulo Livre-arbítrio gera determinismo, ele vai falar sobre essa equação e também trazendo os ensinamentos do saudoso irmão Osiris Zarur, proclamador da religião divina. Então, na página 75, ele escreve o seguinte: recordando a máxima de Zarur, que concilia determinismo e livre-arbítrio, diz o ilustre poeta e pregador, abre aspas. A lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, determina-lhes o futuro, fechar aspas. E a irmã Paiva explica: juntou o livre-arbítrio da criatura humana a ser medido por Deus, a lei divina, julgando o passado de homens, povos e nações, ao determinismo resultante dos nossos atos, bons ou maus, determina-lhes o futuro. Daí surge o determinismo, bem diferente do fatalismo, mas não como algo aleatório, como uma bomba voadora que não sabemos onde cairá, uma decisão de um Deus maluco que de repente resolve dividir benesses e torturas entre seres terrestres ou celestes conforme o seu bestunto alienado. Não, somos nós quem criamos o destino de acordo com o emprego que fizermos do nosso livre-arbítrio.
Então a gente não pode ignorar esses dois processos. A lei divina julgando o passado de homens, povos e nações, né, determinando o futuro. Então aquilo que nós produzimos no passado tem um impacto na nossa vida. A gente precisa encarar com perseverança, compreensão, sabedoria espiritual para extrair dessa resultante os melhores aprendizados possíveis e a partir daí usar o nosso livre-arbítrio para melhor, construindo um destino feliz para nós e para as outras pessoas que estão à nossa volta. É por isso que o presidente pregador da religião do amor universal também tem um pensamento que a gente destaca a você, que está no blog paivaneto.com, inclusive, que diz: todo dia é dia de renovar o nosso destino. Então, todo dia a gente tem essa oportunidade espiritual de perceber da nossa colheita, extrair os aprendizados melhores e poder fazer com que isso resulte nas melhores escolhas, a partir do nosso presente, no melhor trabalho dos nossos sentimentos, da qualidade que a gente traz no nosso interior, para poder realmente aplicar em todos os aspectos da nossa existência, em qualquer fase da nossa vida, na vida adulta, no mundo espiritual, no mundo material, em outras encarnações e assim por diante. E o saudoso irmão Ziruzarur, na proclamação da boa vontade, feita por ele no dia 4 de março do ano de 1949, na cidade do Rio de Janeiro, o irmão Paiva publica esse conhecimento nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, em seu volume 1º. O trecho que nós destacaremos está na página 156, ele diz assim, abre aspas, portanto, qualquer infeliz pode mudar o seu destino com boa vontade, que é o princípio da verdadeira paz. Cada um é senhor do seu destino, fechar aspas. Então, cada um senhor do seu destino e na medida em que a gente tem essa boa vontade para conosco mesmo, para com as leis divinas, a gente tem condições de trazer essa paz para dentro do nosso coração e fazer com que ela se concretize em nossa existência. Agora, se está desafiador, minha irmã, se libertar desse sentimento de fracasso, aí é importante recorrer ao autoconhecimento, ao seu fortalecimento espiritual, a leituras elevadas como essas que estamos trazendo, as preces, acompanhar aqui a própria comunicação 100% Jesus, se for preciso buscar um atendimento médico, psicológico, se está mais desafiador sozinha você lidar com essa situação, fortalecer a sua rede de apoio, para quê? Para que você vá transmutando, transformando para melhor esse sentimento que possa acontecer no seu coração e aí se encaminhar a sua vida para as melhores realizações. A religião divina sempre à disposição, por meio das suas pregadoras, dos seus pregadores ecumênicos, inclusive por meio do atendimento pela vida. Vale a pena lutar via chat do Facebook, é um atendimento seguro, gratuito, diário, que você pode acessar nesse momento, facebook.com/religião de Deus, das 8 à meia-noite. Muito obrigada, viu, irmã Maria José Assis, de São Paulo, capital. Maria José de São Paulo. Ela acompanhando, então, trouxe a dúvida que pode ser a dúvida de muitas outras pessoas também. Aqui agora a gente tem a dúvida do José Elias Moura, da cidade de Vitória, Espírito Santo. Então, ele pergunta assim: como saber que algo não deu certo porque não estava em minha agenda espiritual ou porque fracassei? Muito importante a sua pergunta, a religião divina, irmão José Elias. Então, se você fez a sua parte dentro da oração, da vigilância, se você buscou a inspiração divina, perseverou, jamais abriu mão do bem e mesmo assim isso não aconteceu na sua existência, possivelmente não estava programado na agenda espiritual ou ainda não é o momento de acontecer. Aí vai da nossa inspiração, das boas obras, de continuar nos valendo da inspiração divina para poder compreender se isso vai ou não acontecer na nossa existência, se ainda não é o momento. Agora, existe um outro ponto que é o seguinte: quando as coisas na nossa vida dependem de outras pessoas. Então, quando você tem um relacionamento familiar, quando você tem uma amizade, quando você tem uma sociedade ou uma equipe de trabalho, um relacionamento amoroso, aí as boas providências, a responsabilidade não depende só de você, depende das outras pessoas. Tanto que a gente vai enxergar isso no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19, que são 2 dos 3 versículos de Jesus infalíveis, destacados pela religião divina. Então nos ensina Jesus, abre aspas. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito
por meu Pai que está nos céus. Então a ligação daquilo que está na terra ao céu da terra, e também aqui Jesus dizendo, 2 de vós. Então, quando a gente tem algo que depende de outras pessoas, não só da gente, então não é só uma pessoa que precisa estar empenhada, concentrada, consciente da sua responsabilidade. Até a gente pode inspirar as outras pessoas, mas não depende só da gente, depende delas também. Então, se a gente se coloca nessa condição, nessa sintonia espiritual favorável, mas as outras pessoas não se conscientizam disso, não cumprem o seu papel, aí não é responsabilidade nossa. Aí é a responsabilidade do outro que acabou não sendo cumprida e isso vai prejudicar o cumprimento, o alcance de determinado objetivo na sua vida. Agora, um terceiro ponto, se aquilo estava compatível para ser alcançado, favorável, você recebeu a inspiração de Deus, mas agiu com negligência, agiu com protelação, invigilância, desonestidade, ou seja, não cumpriu o seu papel e aquilo era possível de ser alcançado, aí realmente a responsabilidade fica por sua conta, fica por conta da pessoa que tinha aquilo nas mãos para alcançar pelo bom uso do seu livre-arbítrio, não fez a boa utilização e acabou gerando essa consequência de não conseguir alcançar. Por isso que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos estar revestidos de algo que o escritor Paiva Neto nos traz aqui no livro Jesus e as 7 Igrejas da Ásia, Pérgamo, dentro do subtítulo Exemplo de Caráter Inquebrantável, na página 431 dessa publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, nos destacando o exemplo de João, evangelista e profeta, nonagenário, perseverou a vida inteira para levar os ensinamentos do Cristo de Deus a toda a humanidade e mesmo diante de grandes desafios, preso na ilha de Patmos, nos traz o Apocalipse em nome de Jesus. Então, o Paiva, destacando tudo isso, nos escreve: todos vocês que me honram com sua atenção, observem que o evangelista profeta era aqui totalmente fé realizante em Cristo Rei. Tudo conspirava contra ele, não tinha vida fácil, mas foi um vencedor que levou até o fim o seu compromisso de medianeiro. Daí ser exemplo de fortaleza do caráter dos homens e mulheres, jovens, crianças e espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Naquele momento em que ele vibrava na fé em Jesus e não se negava ao seu trabalho de trazer ao mundo a mensagem do Apocalipse Redentor, João, quase centenário, se achava no exílio por ordem do imperador Domiciano, numa ilha chamada Patmos, um rochedo. E ali se encontrava justamente por causa da palavra de Deus, em quem ele depositava toda a sua fé e sua coragem no testemunho a Jesus Cristo, que o tinha como discípulo amado. Então, já sofria porque era de Jesus e proclamava as verdades divinas. Por isso, no instante em que ele se apresenta como, abre aspas, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, fechar aspas, para transmitir o Apocalipse às gerações, ele se via ameaçado por maior dose de sofrimento. Contudo, fora escolhido pelo alto, exatamente por ser essa fortaleza de caráter inquebrantável. Assim, tem de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma criança, ou seja, um soldadinho de Deus da religião divina. Então, quando nós temos essa estrutura, essa fortaleza de caráter destacada pelo irmão Paiva Neto a partir do exemplo de João, evangelista e profeta, que mesmo diante das adversidades se reergueu e deu testemunho do Cristo de Deus a todos nós em humanidade, nós conseguimos transformar as situações mais adversas em oportunidades espirituais para o nosso erguimento, para a nossa vitória, para a gente poder construir um destino melhor para a gente e para as outras pessoas à nossa volta. Mesmo que hajam fracassos ou aparentes fracassos na nossa vida, a gente vai extrair daquilo o aprendizado e o conteúdo necessário para seguirmos em frente, perseverando no Cristo de Deus. Por isso também as igrejas ecumênicas da Religião do Amor Universal de portas abertas para receber você aos sábados às 16 horas a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, onde nós temos o estudo da doutrina fraterna da religião do terceiro milênio, dos ensinamentos do Divino Mestre, as músicas legionárias, o momento da hora do Ângelus, enfim, diversas ocasiões para a gente fortalecer o nosso caráter, firmá-lo ainda mais no Cristo de Deus e
perceber em todas as circunstâncias da vida oportunidades espirituais de acertarmos, de corrigirmos e de promovermos o bem. O endereço da Igreja Ecumênica da Religião do Terceiro Milênio mais próxima de você, você acessa religiãodedeus.org/endereços e participa com a gente. Muito obrigada, irmão Alan Mateus, pela participação conosco hoje aqui. Hoje nós tivemos então o irmão Alan Mateus, pregador ecumênico da Religião Divina. E você sempre pode contar com a Religião do Terceiro Milênio. Você que está aí pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, deixa um curtir aí nesse vídeo também, comente, porque assim mais e mais pessoas vão tendo esse conhecimento fraterno. E encerramos com a saudação legionária. Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre!